bem. Alegrei-vos no Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Alegrei-vos no Senhor. Outra vez vou te falar, alegrei-vos no Senhor. Amém. O Senhor Jesus é a nossa alegria, a nossa força. Hoje eu saí à tarde com o pastor Luciano, a gente faz um projeto junto de livros, né? Métodos musicais. E olha que interessante, hoje nós somos em uma banca de jornal no centro de Sorocaba e uma lá no centro de Votorantim. Muito perto. Quem conhece aqui, quem mora aqui, quem é de longe, é uma cidadezinha anexa, mas é muito pertinho. Bem pertinho. Dá o quê? 12 quilômetros se der? Mais ou menos isso. Um centro para o outro dá 12 a 15 quilômetros no máximo, é anexa. Olha que interessante. Mesma cultura, né? Mesmo povo, praticamente mesma região. Muitos votorantes vêm para Sorocaba e vice-versa. O rapaz da banca de Sorocaba pensa num homem animado, entusiasmado. Ele olhou para nós, até falou, né? Por conta da pandemia, a gente fazia tempo que não passava para visitá-lo. Ele falou, vocês aqui, tal, mas uma alegria imensa. Já se deixa mesmo material, estão pedindo, estavam buscando, enfim. Ele estava motivado, ele estava uma pessoa feliz, para cima, se alegrou quando nos viu, porque ele disse consigo, penso eu, né? Chegou esse produto que eu vendo bem. Quando chegamos no de Votorantim, pensa num homem desanimado. Meu Deus. Ele, a primeira coisa que disse, quando sabia que nós íamos fazer acerto que estava lá, vocês vão ter que esperar um cheque para daqui 30 dias, né? Final do mês, dia 31, melhor dizendo. Pensei cá comigo, meu Deus, é o mesmo produto, mesma coisa, mesmos clientes. Olha a diferença, gente. Olha a diferença. Eu estava muito alegre, motivado. Ele estava querendo fazer ali daquele espaço o melhor lugar, porque ele está ali. Outro não, semblante caído. Você já percebeu que não tinha nem muita coisa, ainda dei umas dicas para ele, mas pega esse produto, pega isso para você colocar, né? Se itens eletrônicos, Aí o que ele me fala? Mas aqui tem 30 lojas perto que vende. Quase que eu falei, mas tem 30 que vende porque vende. Né? Se não tivesse é porque não vende. Então, mas eu não falei, porque eu vi que ele estava desanimado. Ou seja, vou falar os dois lados. Quem faz a nossa alegria, humanamente falando, você tem que fazer o teu ambiente. Se você estiver derrotado, cabisbaixo, o ambiente vai ser o quê? Um ambiente derrotado. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Quem? Agora falando para o lado espiritual. Nós vamos ler uma passagem aqui do livro de Neemias extraordinária, gente. Aqui nós vamos ver um povo que realmente tinha motivo para estar cabisbaixo, derrotado, mas uma pessoa fez a diferença. Uma pessoa que é de Deus, uma pessoa que tinha o Espírito de Deus, uma pessoa que foi levantada para reconstruir, e ele não só reconstruiu o muro, mas ele reconstruiu aquela cidade que outrora estava acabada, ele foi e mudou aquela situação. E lemos o capítulo 8, do 4 ao 12. Amém. Olha aqui, e Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. E estavam em pé junto a ele a sua mão direita, Matitias e Sema, e Anaias, e Urias, e Ilquias, e Mazéias, e a sua mão esquerda, Pedaias, Misael, e Malquias, e Mazum, e Masbadanes, Acafias, e Mesulão. Isso é um nome difícil antigamente, né? E Esdras abriu o livro perante o olho de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém. Levantando as mãos, edificaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra, que eles já tinham sido tratados, já tinham reconstruído. E Jesuá, e Bani, Serebias, e Jamim, e Acube, e Zabatiel, e Odias, isso é um nome, não esquenta a cabeça, tá? E Mazéias, e Quelita, e Azarias, e Josabade, e Anã, e Pelaías, e os levitas ensinavam ao povo na lei. E o povo estava no seu posto, aprendendo, ouvindo, e leram o livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Estavam ali aprendendo, absorvendo tudo que estava escrito no livro da lei de Deus, que ele tinha deixado lá para Moisés. E Neemias, que era o tirsita, e o sacerdote, Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais:
Ide, e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aleluia. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber e a enviar porções e fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Olha o versículo aqui, parte B do versículo 10. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Quando nós temos o Senhor conosco, não basta muita coisa. Nós podemos mudar onde nós estamos. Nós temos que mudar o semblante. Onde nós chegamos tem que ser luz. Onde nós chegamos alguma coisa tem que ser mudada. E olha o que aconteceu aqui através de Neemias. Volta lá no início lá. Vamos ler alguns versículos aqui. Vamos falar um pouquinho a coisa. Mas olha o que aconteceu, você que não conhece essa história. Capítulo 1 do livro de Neemias. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Coloquei aqui, quem era Neemias? Foi um homem de oração. Aleluia. Que viu o triste estado de Jerusalém. E nesse capítulo 1 ele viu o estado do seu povo. E ele orou a Deus. Olha o que pode a oração de um justo. Olha o que pode. Olha o que acontece através da oração. Aleluia. E através de um mover de uma pessoa. Não precisa muita gente. Quer mudar o mundo? Mude primeiro você. Faça você algo acontecer. Você está achando que tem que melhorar alguma coisa no teu trabalho, na tua casa, na tua rua, no teu ministério? Mude você primeiro. Que aí você vai ver as coisas acontecerem. Olha, Deus, veja o que esse homem fez. Falei do 1 ao 11, né? As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susa, fortaleza, ele falando, né, que ele escreveu, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Olha o que eles escreveram para Neemias do povo que restou. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Ele viu que o estado do povo, que outrora feliz, o povo que era de Deus, eles estavam desolados. Eles estavam, não só a cidade, mas o povo em si. Imagina o estado como eles estavam. Eles estavam dizimados. Um povo que outrora venciam todas as batalhas. Olha o que dava, ele chorou. Ele se lamentou porque era o povo dele. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, sentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecaram contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Ou seja, ele foi percebendo que eles estavam nessa situação porque eles não foram obedientes, eles pecaram, eles erraram. Então ele primeiro se arrependeu, pediu perdão, confessou. Ele realmente se prostrou perante Deus e mostrou a nossa miséria, mostrou a miséria daquele povo antes de tudo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. Estava se cumprindo isso. E vós vos convertereis a mim e guardareis os mandamentos, e os farei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Ele fez lembrar a promessa que ele tinha feito. E estes ainda são os teus servos e teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão.
Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faz prosperar hoje o teu servo, e dá-me graça perante este homem. Então era o copeiro do rei, porque ele ia se apresentar, ele já tinha colocado no seu coração o projeto de se apresentar ao rei, interceder para que ele fosse lá. Olha que lindo, gente. Eu fiquei maravilhado. Do 1 ao 8 do capítulo 2, olha que lindo. Ó. Deus fez o rei não apenas liberar Neemias, mas deu condição para ele executar a tarefa. Um homem que orou, um homem que realmente entregou, não na capacidade dele de entregar, mas a Deus. Olha o que o rei viu graça porque Neemias era bom. Claro que ele era um homem bom, era um homem crente. Todo crente tem que ser um homem de destaque. Mas ele estava ali perante o rei, mas Deus estava ali para que ele interceder, para que ele visse algo diferente. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei, pois nem nunca antes estivera triste diante dele. O homem era um homem feliz, alegre. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então teme muito em grande maneira. Ele disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolado e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais para que eu edifique. Aleluia. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? Quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Disse mais ao rei. Ele viu que o rei foi muito, pronto. Se o rei parece bem, deem-se-me cartas aos governadores dali do rio para que me deem passagem até que chegue a Judá. Ele foi ousado, Como também uma carta para Zaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do poço da casa. E para o muro da cidade, para a casa que eu houver de entrar. E o rei as deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Aleluia. Olha que lindo, gente, quando Deus está no negócio, quando você coloca um propósito e ora a Deus e busca a Deus direção, e se ele assinar, meu filho, não há nada que dê errado. Amém. Ele não só liberou, como ele mandou cartas para que ele pudesse passar e providenciou material para que ele pudesse fazer aquele trabalho. Eu achei muito lindo. Obrigado, Jesus. Então vinham os governadores além do rio e deixei as cartas do rei, e o rei que o rei tinha enviado comigo, os chefes de exército e cavaleiros. E, o que eu vim do Sambalate, sempre tem um, Vê que eu falei, eu ia ler até 8, Só até aqui. Até aqui. Olha que lindo. Vamos ler um pouquinho mais, gente. No final nós vamos chegar. Olha o 15 ao 20 do capítulo 2, Ele contou o que Deus tinha colocado no coração só depois. Lê o capítulo inteiro, que ele vai ver toda aquela cidade quando ele chega lá. Ele vê toda a cidade destruída, ele vê tudo aquilo lá. Ele não falou para ninguém. Muitos tinham visto ele lá, muitos sabiam quem ele era, que ele estava com a carta do rei, que ele tinha sido mandado, já tinha corrido, mas ele não tinha falado para ninguém. Só aqui nesse versículo, do 15 ao 20 do capítulo 2. Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro. E voltei, entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados onde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que fazia a obra tinha declarado coisa alguma, não tinha falado para ninguém. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Aleluia. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele tinha me dito. Então disseram: levantemos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o Arábio, zombaram de nós, desprezaram-nos e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-nos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Aleluia. E nós, seus servos,
Nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte nem justiça nem memória em Jerusalém. Sempre tem alguém que vai querer ofuscar os projetos de Deus para a tua vida. Sempre vai ter alguém que, quando você tiver um propósito, vai querer falar, mas você não pode dar ouvido, você tem que pegar e fazer. Aqui, irmãos, nós estamos vendo eu fiquei lendo, eu achei maravilhoso. Imagina a cena, gente. Como é que pode a pessoa do nada mudar? Não veio gente de fora com o Neemias, ele foi sozinho. Eram as mesmas pessoas que estavam lá não sei quanto tempo. Eles estavam lá, ninguém tinha tido essa vontade, esse desejo de reconstruir. Ninguém tinha esse ânimo, essa coragem. Estava um povo que cabisbaixo, entristecido. Por isso que eu fiz questão de relatar o que aconteceu hoje. Gente, você tem que estar com o espírito assim, crente em Deus. Ah, pastor, mas está difícil, mas creia que amanhã vai ser melhor. Amém. Creia que o Deus de Israel, o mesmo Deus, ele não mudou. Creia que se você estiver debaixo da vontade dele, coisas melhores virão. Aleluia. Não é possível que a gente passe sempre uma provação normal, mas você tem que saber que o dia de amanhã, Deus, eu tenho um cá comigo, eu falo muito sobre o sol. Tem dias que é nublado, falando assim dos dias mesmo. Mas você sabe que o sol está lá. O sol não deixou de estar lá. E amanhã ele vai poder aparecer. Amém. Assim somos nós no dia a dia. Pode ser que você está no dia nublado hoje, mas você sabe que o nosso sol, que é o Senhor Jesus, vai iluminar o dia de amanhã. Glória a Deus. Mas você tem que ter ânimo, você tem que ter coragem, você tem que ser um que vai fazer como o Neemias fez aqui. O 3 eu não vou ler, mas eu só vou comentar. Nesse capítulo, vemos tudo que estava sendo retificado, todos os nomes das pessoas que lá estavam. Ou seja, se a gente lê o capítulo 3, eu li, gente, era gente, hein? E tinha de todos os artifícios. Tinha ourives, tinha especialista em porta, tinha especialista gente, tinha especialista de todas as formas. Faltava quem? Quem conduzisse. Faltasse um ânimo, assim somos nós hoje. Nós temos já a capacidade, o intelecto que Deus nos deu. Meu filho, minha filha, vai para cima. Amém. Vai no nome de Jesus, porque a alegria do Senhor é a tua força. Glória a Deus. Ah, mas não dá. No nome de Jesus dá. Amém. Aqui, se você no capítulo 3 leia, olha quanta gente que sabia fazer, que já estava lá. Não é que Neemias levou um batalhão para edificar, ele foi sozinho. E as pessoas que lá já estavam tinham capacidade. Faltava o quê? Faltava uma força, faltava um alento, faltava alguém. Liderança. Faltava uma liderança, exatamente, pastora. Faltava alguém para dizer, ei, nós podemos. Aleluia. E nós podemos. Sábado, nós estávamos lá fazendo o trabalho do nosso telhado. Por volta das 10 e pouco, quem estava lá, como tivemos um problema, tivemos que fazer uma correria em cima da hora. E chegamos com um novo material para lá de meio-dia, um pouco mais de meio-dia. Ainda fomos comer e, humanamente falando, se a gente fosse olhar olho nu, a gente não iria terminar de cobrir aquele telhado no sábado. Mas eu comecei brincando com um e com o outro. Não, hoje meia-noite e dia. E fui falando, hoje nós vamos embora, pastor, providencia o café da tarde, providencia a janta. Falei para as irmãs, hoje vai ter janta. Aquilo foi contaminando de uma tal forma que daqui a pouco eu falei com o irmão Cícero, que é o nosso mestre de obra. Falei, irmão Cícero, e hoje? Falei, pastor, hoje nós saímos daqui de meia-noite para nós é dia, nós não saímos enquanto não acabar o último telhado. Aquilo tomou uma contágio tão forte que nós tivemos que arrumar luz porque ficou escuro. O irmão que estava lá em cima, nosso irmão Dono, nosso gato, estava parecendo um gato lá. Não estava chegando mais nada lá. Mas nós ficamos lá, por quê? Porque nós tivemos o mesmo espírito. Se um de nós tivesse falado, não, vamos acabar outro dia, ia contagiar da mesma forma. Só que nós falamos, não, hoje nós vamos acabar e concluir. Eu fiquei acabado, porque eu não faço esse tipo de trabalho. Mas eu estava ali vendo o ânimo e foi tão gostoso. Porque nós estávamos no mesmo espírito, assim que tem que ser. Amém. Vai para cima, não desanima, não deixe que as pessoas ofusquem o teu propósito. Seja você o influenciador. Seja você influenciador, exatamente. Vamos para o capítulo 4. Aleluia! Glória. Olha o que eu coloquei. Mesmo com a afronta de Sanbalat e Tobias. Vejamos o versículo 6. Porque aqueles vieram afrontar, porque eles viram. Eles viram que realmente estava acontecendo. Que outrora eles acharam que não ia acontecer. Eles falaram, opa, está acontecendo alguma coisa diferente aqui. Tem gente que é tão bobinho que quer impedir o Senhor agir. Mas como que impede esse Deus de agir? Não tem como. Olha que lindo o versículo. O versículo 6 do capítulo 4. É isso mesmo? Assim edificamos o muro, e todo o muro se cercou, até a sua metade, porque o coração do povo
se inclinava a trabalhar. Aleluia. Eles não viram as pessoas que estavam ali querendo fazer coisa contrária. Eles não viram Sanbalate, não viram Tobias, não viram ninguém que estava ali falando que iam vir até, de uma certa forma, atacar. Eles vão, olha, veja mais o que eles vão fazer daqui para frente. Eles estavam o quê? No olhar o quê? Neemias, ele foi tão contagiante que exatamente nada ia parar essa obra. Meu irmão, você se propôs a fazer uma obra, seja espiritual, seja no seu ministério, seja no seu trabalho, na sua empresa, onde você trabalha. Seja melhor. Se alguém falar alguma coisa, se você se propôs que você vai ser o destaque onde você está, seja a luz onde você está. Amém. Não deixe que ninguém te contamine. Mas faça aqui, ó. O coração do povo se inclinava a trabalhar. Em outras palavras, o teu coração se inclina a fazer aquilo que você se propôs. Faça. E tenha Deus na frente. Aleluia. Olha do versículo 17 ao 23. Meu Deus do céu. É lindo demais. Lê o livro inteiro depois. Não dá tempo agora. Do 17 ao 23 do capítulo 4. Os que edificavam o muro, porque eles estavam com ameaças. Então olha que legal. Os que edificaram o muro, os que traziam as cargas. Os que carregavam, cada um com uma mão fazia obra e com a outra tinha armas. Eles estavam ali porque eles falavam, ninguém vai parar nossa obra. Se viesse, eles estavam preparados para a guerra. Aleluia. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida nos lombos. E edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e aos restos do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvires o som da buzina, ali vos ajuntareis convosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Aleluia. Porque eles estavam ali fazendo a obra de Deus. Assim trabalhávamos na obra. E metade deles tinha as lanças, desde a sua subida da alva até o sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo, cada um com o seu moço, fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda, e de dia na obra. Eles não pararam, irmãos. Eles foram contagiados de uma forma tal que nada ia parar essa obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meu moço, nem os homens de guarda que me seguiam largávamos nossas vestes. Cada um ia com suas armas e água. Ou seja, nada ia tirar o foco desse povo. Eles estavam determinados à reconstrução. Aleluia. Juntamente com Neemias, porque eles foram de uma maneira tal, o Espírito Santo tomou aquele povo, que eles voltaram a ser aquele povo do Senhor dos Exércitos. Aquele povo destemido. E nós somos um povo destemido. Glória a Deus. Nós temos que ser o sal e a luz deste mundo. Onde você estiver, a pessoa tem que ver em nós um brilho diferente. Aleluia. Assim como Neemias fez, ele transformou novamente todo aquele povo. O capítulo 6 e 3. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. 6 e 3. Olha que lindo, olha que declaração. Que aí começaram, né, o pessoal, os inimigos começaram a mandar mensageiros. E mandavam mensageiro, mas olha o que Neemias falou aqui e respondeu. Enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria esta obra enquanto eu deixasse fosse ter convosco? Gente, ninguém parou esse homem. Ele falou, estou a fazer uma grande obra, porque ele sabia o intento que Deus colocou no seu coração para a reconstrução de Jerusalém. Ele não tinha tempo para Não tinha tempo para conversinha fiada. Não tinha tempo para picuinha. Ei, meu filho e minha filha, você não pode dar ouvido a um estranho, não. Você não pode ter tempo que você está engajado em uma grande obra. Pastor, mas eu não estou construindo nem formando minha casa. Mas você está engajado em uma obra espiritual e essa também não pode parar. Essa é a melhor de todas. Aleluia. Porque nós estamos indo para o céu. Quer obra melhor que essa, meu irmão, minha irmã? Não deixe ninguém te atrapalhar. Ei, vem cá, vamos conversar, vamos falar de outra coisa, outro assunto que vai desfocar você do céu. Você responda assim como Neemias. Eu estou em uma grande obra e não posso parar. Não dê ouvido a voz estranha, mas olhe para Cristo. Aleluia. É muito forte essa mensagem. Obrigado, Jesus. Aleluia. E o 15 e o 16 para acabar do capítulo 6. Aleluia. Acabou-se, pois, o muro. Aos 25 de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo, todos os nossos inimigos temeram. Todos os gentios que haviam em roda de nós abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram
que o nosso Deus fizera esta obra. Aleluia. Sabe o que vai acontecer, meu irmão, minha irmã? Os inimigos vão ver, e eles vão ver que você tem algo diferente. Esse diferente é o teu Deus. Eles vão ter que olhar para você, vão ter que temer, vão ter que pensar, meu Deus, como é que ele faz isso, como é que ele faz aquilo? Como é que esse homem, essa mulher vive somente sorrindo? Pastor, crente não tem problema? Tem problema, e como tem? Mas muito mais que problemas, nós sabemos em quem nos confiamos. Nós sabemos que temos um Deus que, se Ele for por nós, quem será contra nós? Aleluia. Nós sabemos em quem temos crido, nós sabemos que nada poderá nos parar a fazer esta obra. Glória a Deus. Esta obra é muito grande, meu irmão. Esta obra vai muito mais do que uma construção que foi feita aqui, humanamente falando. Nós estamos falando da vida espiritual. Não deixe que ninguém te atrapalhe a tua construção da tua vida espiritual. Aleluia. Porque é uma construção, dia a dia nós temos que melhorar. Dia a dia nós temos que fazer recusa. Nós temos que falar não para os manjares que vêm até nós. E quando vir alguma coisa e quiser te atrapalhar, responda como Deus fez. Eu estou em uma grande obra. Aleluia. E não posso parar. E quando você estiver triste, porque vão vir dias tristes, lembre-se do primeiro versículo que nós lemos. A alegria do Senhor é a nossa força. Porque aqui é um povo que outrora dizimado, outrora com tudo queimado, derrubado, não tinha mais nada. Hoje eles estavam, depois de muito tempo, eles estavam com tudo reconstruído e declarando que a alegria do Senhor era a força deles. Aleluia. Que você possa declarar isso na tua vida a cada dia em nome do Senhor Jesus.